você vai assistir uma call inteira e se servir uma frase para você, lembra que eu falei na outra call, se mudar 1% já está extraordinário. Então, a gente avança a cada dia um pouquinho, e aí no decorrer, né, do tempo, nós nos transformamos em uma pessoa muito melhor, né, mais proativa, a gente conquista mais o nosso resultado, então esse é o objetivo, tá? E por que eu pensei em falar sobre isso, sobre essa questão, né, de sentimento, de você acreditar em você mesmo, não necessariamente só de sentimento, que eu acredito que isso é algo muito importante para a nossa vida, né? Não acreditar de uma forma superficial, né? Não de postar uma frase bonita lá no seu Instagram, ou no seu Facebook, e horas depois você ficar duvidando de você mesmo, duvidar que você pode. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma fé interna, algo no sentido de você olhar, a minha proposta é essa, de você olhar para a sua história. Eu gostaria que você parasse um momento e recordasse de tudo que você já venceu. Dá acesso aí à tua memória, ao teu inconsciente, alguns conhecem como subconsciente, dá acesso à tua história, deixa vir pensamentos, sem medo, e começa a trazer à memória tudo aquilo que você já suportou. Com qual objetivo? Para você entender que existe uma força em você e que talvez você ainda não tenha usado por completo. Essa força ela veio em alguns momentos da sua vida. Alguns momentos onde se pediu resiliência, onde se pediu superação, onde se pediu paciência, ou então renovação. Momentos difíceis, momentos de choro, e onde você precisou usar uma força que talvez você nunca tinha acessado, e uma força que você não tinha ideia que tinha. Então, todos nós temos uma história, e nessa história, né, nessa trajetória da nossa vida, nós passamos por uma série de situações. E nos momentos mais delicados, nós acessamos uma força interior. E essa força, eu quero que você acesse novamente, mas não no sentido negativo, você entender que ela existe. E que você pode e deve acreditar em você. Essa palavra é muito forte. Não é acreditar em você no sentido de ser arrogante. Não é essa a proposta. Não quero que você seja arrogante. E também, gente, não é ter orgulho. Não é achar que você não precisa de ninguém. Nesse sentido. Eu acredito tanto em mim que eu sei que eu não preciso de ninguém. Mas é o contrário, é reconhecer que você tem valor. Que você tem uma capacidade de aprender, de conseguir se olhar para dentro e acreditar que você pode aprender algo, qualquer coisa, que você pode melhorar na sua vida a qualquer momento, que você pode recomeçar, independente de onde você esteja. E que o seu passado, tudo que você já viveu, não quer dizer que vai definir você, nem o teu futuro. Isso é profundo o que eu estou te falando. Então, uma pessoa que acredita nela mesma, não é necessariamente uma pessoa que nunca teve medo. Todos nós temos medo. É uma pessoa que, mesmo com medo, ela não abandona a si mesma. Sabe aquele medo que eu estou falando? É aquele frio no estômago de, será que eu vou conseguir tal coisa? É o famoso será, né? E então muitas pessoas elas não estão paradas por falta de talento.
Elas não estão impedidas de acontecer ou de alcançar um objetivo por falta de talento. Elas estão impedidas pela falta de uma autorização que vem de dentro, uma autorização interna. Então, esse tipo de perfil até tem ideias, até tem dons, tem vontade de realizar, tem potencial, tem conhecimento, mas por dentro ela é como se ela pensasse assim: ah, quem sou eu para fazer isso? E se, aí começa o cis, né? E se eu não conseguir? E se rirem de mim, e se eu falhar, e se eu não for boa o suficiente, ou bom o suficiente, aí o que acontece? Essa pessoa, ela começa a viver refém desse tipo de pensamento, e ela vive pequena. Não porque ela nasceu pequena ou incapaz ou inferior. Ela vive pequena porque ela aprendeu com a vida, com o que ela passou, a duvidar dela mesma. Então, quando a pessoa ela duvida muito dela mesma, ela consegue e começa a terceirizar o próprio valor. Como que isso funciona? Veja se você se identifica. Você começa a precisar que alguém te aprove. Você vai fazer algo, aí você pede opinião. Aí você precisa que alguém te elogie. Aí você precisa que alguém confirme para você que você está no caminho certo. Aí você precisa que alguém te diga que você é capaz. Quantos relacionamentos começam assim só porque você tem que ter alguém do teu lado que fica te validando? E você busca isso. E às vezes você espera isso dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, namorada. E quando isso não vem, você ainda se sente frustrado. Só que assim, enquanto você depender da validação de fora de alguém, o que acontece com a sua vida? Sua vida ela vai ficar nas mãos do seu humor, da opinião da outra pessoa, da aprovação da outra pessoa, do número de likes que você vai ter lá no seu Instagram. Aí, acreditar em você mesmo, na verdade, é construir uma base forte interna e não no outro, no seu chefe, na bandeira da sua empresa, no seu negócio. É dentro, é em você. Entende? Então, muitas pessoas, elas usam o passado. Eu não sei se você usa ou fez isso. Usa o seu passado como uma sentença. Por exemplo, no profissional. Ah, eu já tentei e não deu certo. Vocês já entraram para trabalhar numa empresa e a primeira coisa que os funcionários falam para você é isso? É esse relatório? Ah, eu tentei fazer, mas não deu certo. Ah, eu já quebrei. Ah, eu errei, eu não sei, eu perdi tempo, eu confiei, fui traído. E aí você sempre tem uma sentença, como um juiz, que já bateu uma sentença e é isso. Então, o seu passado ele não é uma prova da sua incapacidade. Isso você precisa ter muito certo na sua mente. O seu passado não é uma prova da sua incapacidade. Você pode enxergar como uma escola. Você pode pegar o teu passado e entender que ele foi uma escola para você. O problema é quando você transforma uma fase da sua vida, uma fase única, você isola aquela fase que às vezes ela foi ruim e você a transforma como a sua identidade. Mas ela não define. Uma fase da sua vida não define tua identidade. Consegue entender? Então, uma coisa é você falhar em algo e você falar, eu falhei em tal setor da minha vida. A outra coisa é você dizer, eu sou fracassado. Eu não consigo. Consegue entender a diferença? Uma coisa é você dizer, eu ainda não consegui chegar onde eu gostaria. A outra coisa é você dizer, eu nunca vou conseguir. Então, a forma como você narra a sua própria história, muda completamente a sua força interior. A sua força para você continuar. Aí a minha pergunta para você, hoje a Cal tá mais reflexiva.
né? Tá mais pesada, mas é a pergunta que você tem que fazer. O que você está narrando? Qual história que você está contando? Então, existe uma reflexão que eu quero que você faça, que é o seguinte: autoconfiança, todo mundo fala sobre isso, né? Tem muita frase pronta por aí, mas a autoconfiança não nasce do pensamento positivo. Tem gente que acredita que nasce. A autoconfiança, ela nasce das evidências. Então, ela não nasce do pensamento positivo. Memorizem isso. Ela nasce das evidências. Então, a pessoa, ela começa a acreditar nela mesma quando ela cumpre pequenas promessas. Porque tem uma diferença entre você acreditar ou não em você. Então, você conseguir no seu dia a dia acordar e fazer exatamente o que você disse que você faria, e não o contrário disso. Então, conseguir, de repente, sei lá, organizar o ambiente que você está, fazer o que está pendente, fazer uma caminhada. Ah, isso dá autoconfiança? Sim. Estudar, que seja 20 minutos por dia. Pegar uma decisão que você está adiando há tempo e vai escondendo de você, ir lá e encarar de frente e tomar uma decisão. Quantas pessoas têm o hábito de estar devendo e não sabe o quanto está devendo, não sabe o tamanho da dívida? Dever para alguém e não conversar com essa pessoa e fugir dessa pessoa. Não conseguir fazer uma tarefa e ficar adiando e não encarar de frente e resolver isso. Ou aprender, então, aprender a dizer não para aquilo que tira a sua paz. Ter coragem de falar não. Ou pegar uma pequena tarefa que você falou que ia fazer e cumprir. E realmente fazer, mas não ficar só na promessa. Porque, assim, cada pequena promessa que você faz para você e cumpre, você manda uma mensagem para o seu cérebro. Qual mensagem você manda? Você fala que vai fazer, que seja pequena tarefa, uma micrometa. Você fala ou você escreve e você cumpre. Você está passando para o seu cérebro a seguinte mensagem: eu posso confiar em mim. Então, eu tracei uma meta e eu cumpri. Eu posso confiar em mim. Meu cérebro, ele tem esse discernimento, ele tem essa entrada. Então, cada promessa quebrada que você fala, que você escreve, que seja uma micrometa, e você não cumpre, você envia qual mensagem para você? Para o seu cérebro. Eu falo, mas eu não faço. Eu não sou confiável. Então, acreditar em você é reconstruir a confiança com você mesmo. E você reconstrói a confiança através desse caminho. Faz sentido para vocês? Então, uma pessoa que acredita em si mesma, ela muda a postura. Ela, ela não fica naquele sentido, quantos de vocês fazem isso, talvez? Esperar ficar pronta para começar. Esperar ficar perfeito para agir. A pessoa, ela começa, mesmo sem estar pronta. Ela vai, ela se joga. E daí ela vai melhorando no caminho. Ela não espera não ter medo, porque todos nós temos medo, gente. Ela aprende no caminho. Ela vai, ela segue. Ela não espera o outro apoiar, porque o outro não vai apoiar o tempo todo. Ela entende que, mesmo que todo mundo não apoie, ela entende que Deus a fez para prosperar, para ser saudável. Deus colocou dentro dela a perfeição, a capacidade de avançar e a capacidade de crescer. Então, ela não espera a perfeição, ela busca a direção. E isso faz você avançar. Então, você não precisa estar perfeita para começar, nós não somos perfeitos. Você precisa estar disposto a não se abandonar no processo, naquele que você idealizou. Faz sentido para vocês? Então,
A comparação, ela destrói a tua autoconfiança, porque ela faz você ficar medindo os bastidores do outro, o palco do outro, a capacidade do outro, isso começa a te diminuir. Então, você tem que parar com isso. Então, se você começa a olhar muito para o outro, você começa a pensar, nossa, eu estou atrasado, eu estou atrasada. Nossa, eu não sou tão boa assim. Todo mundo consegue, menos eu. Qual a mensagem você está mandando? Mas só que assim, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma bagagem, cada pessoa tem uma família, uma estrutura, uma dor, uma maturidade diferente. Então, o processo, ele é individual. A tua jornada é individual, ela é única, ela não depende do outro e ela não pode ter essa comparação. Então, comparação é quando você deixa de honrar a sua jornada porque você está ocupado demais olhando a jornada do outro. Então, por que você não muda? E por que você fica se perguntando, por que eu não sou igual àquela pessoa? E você não vai ser. E não é isso que importa. A pergunta que vale mesmo é o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho, onde eu estou. Isso é confiar em você. Isso é tomar as rédeas. Faz sentido para você? Então, você tem que acreditar em você mesmo. Acreditar que você tem valor, voltando, acreditar que você pode melhorar, acreditar que você pode recomeçar, acreditar que muita gente fracassa por falta de entender que não é capacidade, mas porque ela tem ideia, dom, vontade, tem potencial, mas ela sempre pensa que ela é menos, que ela é inferior, que ela falha, e se ela não conseguir, se ela não for boa o suficiente, e ela começa a ter dúvidas, dúvidas sobre a identidade, dúvidas se tem capacidade, dúvida esperando que alguém aprove, esperando e terceirizando para o outro. E enquanto aquela pessoa não aprova, não confirma, não valida, a pessoa fica parada esperando isso, terceirizando a prosperidade dela. Então, ela fica na mão de uma outra pessoa. Então, acreditar é tomar as rédeas, é não abandonar a sua causa, não abandonar o teu sonho. É entender que o seu passado, ele não prova nada do que você é, da sua identidade, e que fases do seu passado isoladas não definiram quem você é. Se uma fase você fracassou, se uma fase você errou, não é o todo. Não é o todo que define. Independente, já quebrei, já errei, já perdi tempo, independente de tudo isso, você pode mudar e entender. O passado não é a sua prova de identidade. Ele é uma escola. É uma escola para você aprender, para você entender que você não é o fracasso isolado, que você é mais que isso, que você pode mais, que você pode conseguir. É entender que existe uma força de Deus dentro de você, é acreditar em você e construir evidências para que você comece a acreditar. Como você constrói evidências? Autoconfiança, você não tendo só o pensamento positivo, não só pensando em coisas boas que vai mudar a realidade. Na verdade, é dar evidência que você é uma pessoa confiável. Fala, cumpre. Organiza e faz. Coloca micrometas e cumpre. Dedica 20 minutos, pelo menos 10 minutos por dia para estudar, para caminhar, para meditar, para se cuidar, para concluir talvez uma tarefa. Olha de frente seus pequenos problemas diários, encara eles, que seja uma conta, uma dívida com alguém, uma tarefa que você está adiando, aprender algo, resolve. Olha de frente. Faz a sua mente entender que aquilo que você fala, você faz, que você é confiável. Se o seu cérebro inconsciente entender que o que você fala, você faz, você muda totalmente a sua postura. E aí você não espera ficar pronta, não fica patinando na sua vida, você muda completamente, você supera o medo. E você começa a ter uma outra direção. Então você não precisa ficar com tudo certinho, 100% para começar. E que você também não precisa ficar se comparando, porque se você se comparar, você vai errar feio. Por quê? Porque você não está atrasado, porque está atrasado comparado a quê? Não tem como comparar, cada pessoa, né, tem a sua história.
tem a sua vida, sua bagagem, sua estrutura, sua dor. Cada um vive num universo. Então, você não pode dizer que você não está certo também, você dizer que o outro é referência para você. Você tem uma jornada única, você é único. E você não pode se ocupar com a outra história, com a outra pessoa. Você tem que acreditar em você porque você é filho de Deus, ou você é imagem e semelhança de Deus, ou existe um Deus, ou existe uma vibração, não sei como você acredita, uma alta frequência, independente de como você acredita, você é um ser espiritual. E você pode vibrar em alta frequência. E que você tem vida, você tem dons, você tem inteligência, sensibilidade, experiência. Você tem capacidade em aprender o que você não sabe. E talvez, e provavelmente, o seu papel não é se diminuir nunca, jamais. Porque se você fizer isso, você está cometendo um pecado horrível contra você mesmo. Pecado não no sentido religioso, tá? Interpretem. Então, talvez o seu papel hoje seja desenvolver algo que foi colocado dentro de você. Lembra do seguinte, gente, humildade não é se diminuir de forma alguma, humildade é reconhecer o que você tem de bom dentro de você e não desperdiçar aquilo que você tem de bom. Então, eu gostaria que hoje, eu quero deixar para vocês Está estourando meu tempo? Deixa eu ver. Eu gostaria de deixar para vocês um exercício. Eu gostaria que você pensasse em qual área da sua vida você deixou de acreditar em você. Existe alguma área da sua vida que você deixou de acreditar em você? Que você está procrastinando? Que você não está avançando? Que frase você vem repetindo internamente para você que enfraquece a sua identidade? O que você fala? Qual que é a sua narrativa? Onde está a frase eu acho, eu vou tentar, talvez, não sei se sou bom ou boa? Está falando isso? Essa narrativa? Onde está falando? Você tem que mudar. Reflete sobre isso. Qual frase você repete internamente? O que você vem falando que te enfraquece? Onde você fala, eu sempre erro, ou não tenho disciplina, ou eu não consigo, ou eu não sou bom com dinheiro, ou eu não sou capaz, eu nunca termino nada. Qualquer frase, qualquer narrativa dessas vai diminuir e diminuir e diminuir a tua força e a tua identidade. Qual frase você deveria falar? Troca por frases. Eu estou aprendendo a confiar em mim, eu cumpro o que eu falo. Eu posso dar um passo de cada vez, eu sou capaz de reconstruir minha vida. Eu sei que talvez eu erro, mas eu consigo me renovar. Eu não sou um erro. Eu sou um acerto, eu nasci para vencer. Eu posso desenvolver disciplina, eu tenho valor. Eu ajo de acordo com o meu valor. E faça uma pequena promessa para você. Algo que você pode cumprir para provar para você que você pode ser uma pessoa confiável para você mesmo. Coloca uma micrometa, algo pequeno. Hoje eu quero que você entenda uma coisa, que talvez tenha passado muito tempo e você está esperando alguém acreditar em você. Talvez há bastante tempo você está esperando alguém te dar uma aprovação, um ok, ou algo especial. Mas existe uma chave que vira dentro de você quando você acredita primeiro. Não espera que o outro acredite naquele sonho. Acredita, ousa, tenha coragem, não tem que ter medo, tenha coragem. E se o seu cérebro rejeitar, você passa por cima disso suavemente. Você só sorri e contempla e fala, eu posso sonhar com isso. Não porque tudo está fácil, ou porque você tem resposta para tudo, ou que talvez você nunca vai errar, mas porque, de repente, você decidiu parar de abandonar teus sonhos. Você decidiu parar de se abandonar. Então, a partir de hoje, começa pequeno, mas começa. Reconstrói o que está quebrado. Cumpra aquilo que você fala. Dê um passo. Organize parte da sua vida, não precisa ser inteira.
A minha proposta não é uma frase motivacional, mas é uma transformação, retomar sua palavra, resgatar a sua identidade. Eu venho falando disso essa semana inteira. Vocês têm que sair daqui, ou eu não chamo Débora, cara. Vocês têm que sair daqui transformados. Porque eu estou falando primeiro para mim, vocês acham que eu também não tenho medo e que, de repente, às vezes eu acordo com uma puta preguiça e que eu acho que eu vou ter uma instabilidade? É claro que sim. Todos nós estamos aqui nessa vida, nós somos humanos. Nós estamos suscetíveis a isso. Só que, assim, quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, e eu olho para mim e eu sei que eu tenho que acreditar em mim, porque a gente começa a mover de forma diferente. Sabe? E quando a gente move diferente, a vida, ela corresponde diferente também. Então, você não tem que ficar de cabeça baixa porque você não está colhendo o resultado que você não tem. Acreditar em você não é negar dificuldades que talvez você tenha, é parar de negar sua força. Consegue entender isso? Você não precisa provar o seu valor para todo mundo, mas você precisa parar de viver como se você não tivesse valor. A sua autoconfiança, querido, é construída quando você começa a cumprir as suas pequenas promessas, promessas que você faz para você mesmo. Isso é autoconfiança. Então, o seu erro que você cometeu pode explicar uma fase que você teve, mas não é a sua identidade, não define sua identidade. Então, para de esperar, de pedir permissão para você aparecer, para você existir. Talvez o próximo nível da sua vida começa quando você decidir de verdade, de coração, parar de se diminuir. Então, quando você parar, aí começa o game. Sabe aquele game que eu comecei essa reunião falando das vidinhas, que você enche lá e tem mais vida? É isso. Que você saia dessa reunião aqui totalmente cheio, totalmente transbordante desse princípio. Aí eu te pergunto, onde você vai chegar desse jeito? Muito longe.